Você já foi enganado por alguém? Já sofreu algum golpe? Sabe como superar isso? Nós vamos falar sobre isso. E eu vou te falar, queridos, a palavra de Deus diz para a gente orar para ter discernimento espiritual. Então esse tema será muito importante, com muita alegria eu vou ministrar sobre isso, né? Pegar alguns textos que falam sobre isso, para que você possa entender. Eu já passei por muitos golpes, porque a Bíblia diz para que o cristão tem que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Porém, quando a gente acaba de se converter, a gente recebe aquela explosão do amor de Deus, que a gente recebeu um favor que nós não merecíamos, que foi a graça de Deus, e nós começamos a ser graciosos com as pessoas, nós começamos a querer amar, e já foi passado para trás com moradores de rua algumas vezes, levei já na minha casa, levamos e abrimos a porta, nossa intimidade, e acabamos sofrendo algumas situações. Uma vez eu comecei a pagar uma estadia num hotel, quando vinha morador de rua assim pedindo para dormir num hotel, porque no outro dia ia fazer serviço. E aí eu ia até um hotelzinho que tinha lá perto da igreja, pagava o hotel. E aí a atendente do hotel disse assim: olha, pastor, o senhor deixa para pagar na volta, porque quando o senhor paga, eles querem o dinheiro já da diária do hotel e já vão embora. Então, por várias vezes o senhor fez isso aqui, e aí eu perdi até o ânimo. Já internamos umas 20 pessoas em clínica de recuperação. Uma vez eu levei um rapaz para uma clínica de recuperação e eu me perdi para voltar. E aí a mãe do rapaz ligou para mim: olha, pastor Michel, você não ia levar meu filho para a clínica? Eu levei, inclusive eu tô aqui chegando em casa agora, porque eu me perdi. Ele já está em casa de volta. Por quê? Porque quando você leva na clínica, você leva uma muda de roupa, paga a primeira mensalidade, leva chinelo, todo apetrechos, e aí ele pega ali, não quero ir embora, me dá essa primeira mensalidade, eles vão embora. Então, já fui passado para trás, mas eu tenho aprendido, não vou dizer que eu não vou. Já uma vez, o pessoal falando que veio fazer um serviço, eu fiz uma coleta na igreja, assim, de cada um deu uma oferta ali. Gente, eu já sofri vários golpes. Você já sofreu algum golpe, né? Se coloque aí no meu lugar. Mas a palavra de Deus diz aqui, ó, nós vamos orar para que Deus dê discernimento. Também já, a partir da maturidade, já escapei de muito golpe, 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, diz assim, ó, que Deus dá a alguém operação de milagres, a outro dá dom de profecias, a outro dá o discernimento de espírito, outro dá a variedade de língua, a outro dá a interpretação. Esse versículo ensina que o discernimento de espíritos é um dom do Espírito Santo, concedido a cada um, para que nós possamos orar para que Deus dê discernimento. Se você às vezes quer ser bom, quer ser bonzinho, uma vez um líder que me discipulava falou assim: você está parecendo que está querendo ser mais bonzinho do que Deus, porque você está querendo acolher pessoas que estão debaixo do juízo de Deus e você acaba sofrendo. E eu demorei para entender isso, sabe? É igual Jonas, aquele marinheiro, aquele capitão do barco que recebeu Jonas, teve todos os bens jogados no mar, quase que o navio afundou, ele teve muitas percas porque ele carregou Jonas ali no barco. Só no momento que ele descobriu que Jonas estava sob o juízo de Deus, ele jogou Jonas para fora do barco. Então, nós temos que ter o discernimento, tá? Em Hebreus capítulo 5, versículo 14, mas o alimento sólido é para adultos, aqueles que pela prática têm a sua faculdade exercitada para discernir o bem do mal. Este versículo destaca a importância da prática do amadurecimento espiritual na habilidade de discernir e estudar a palavra de Deus.
Então, em Tiago 1,5 também diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente. O que quer discernir o bem do mal? Existe uma pessoa que está ferindo todos os princípios e ela quer encontrar uma guarita e um apoio, e às vezes você, pela bondade sua, você acaba sendo cúmplice de um erro. E nós temos que nos posicionar forte como cristão para que a gente não entre na cumplicidade de um erro, de uma falha, de um pecado, para que a gente possa ter uma postura firme, saber o que é sim, o que é não, e não apoiar. Então, cultivar o espírito do discernimento é muito importante. Buscar relacionamento íntimo com Deus, leitura da palavra de Deus, conectado ao Espírito Santo de Deus, que Ele vai nos guiar. Como que eu vou praticar? Como eu vou aprender? Então é lembrar dos ensinos bíblicos, dos valores espirituais que são cada dia mais exercitados na sua vida. Pedir a Deus sabedoria, não hesite em clamar por discernimento. Então quero clamar para que Deus te dê discernimento nesse dia de hoje, para que você saiba se posicionar, saiba o que é errado, o que não é errado. Geralmente, numa briga de casal, você escuta o marido. Geralmente eu faço aconselhamento de casais, né? Inclusive, eu estudei para ser terapeuta, né? E aí, psicanalista. E aí eu uso a psicanálise um pouco para poder entender o casal, gatilhos, entender a origem, os traumas, e tudo isso aí nos ajuda. Mas você escuta o marido, você fala: meu Deus do céu, como ele tá certinho, como a mulher dele tá errada. Depois você escuta a mulher, você fala: meu Deus do céu, é ela que tá certa, é o marido que tá errado. Aí você vai fazendo uma análise dos dois para você ter uma visão ampla e plena da situação. Não é fácil. Então o que nós vamos usar para filtrar? Não pode ser a nossa opinião pessoal, não pode ser a nossa emoção, não pode ser o amor que nós temos às pessoas, que a gente pode estar uma tendência a um lado, porque às vezes o mais frágil é o que está mais errado. E aí, qual que é a sua posição? A base do trono de Deus é firmado em misericórdia, mas em justiça. Então nós temos que ser justos para julgar a causa, né? Para apoiar. Então nós temos que estar embasado no quê? Na palavra de Deus, onde é o nosso firme, sólido fundamento. Por isso que precisamos ter o discernimento para ajudar desde as causas dos filhos dentro de casa. Então quero orar para que Deus te dê espírito do discernimento, sabedoria, para que você entenda a situação e seja revestido de Deus para poder superar e não cair nas ciladas, nos golpes. Sede prudente como a serpente, simples como a pomba, e aí Deus vai te abençoar e iluminar a tua mente. Tá bom? Vamos orar nesse propósito. Você conhece alguém que precisa ter discernimento, precisa de sabedoria? Vamos orar por essa pessoa também. Quero orar por você e por essa pessoa. Pai, colocamos essa causa diante do Senhor. Teu filho, tua filha recebam um discernimento de Deus, uma sabedoria do alto, para não ser manipulado, para não ser enganado, para não ser passado para trás. Em nome de Jesus, que vem o Espírito Santo dando sabedoria, dando graça, dando discernimento, dando orientação conforme os teus princípios aqui, para que não caia mais no engano, na manipulação, que não seja mais passado para trás, no nome de Jesus. Que venha a sabedoria e a unção de Deus sobre essa pessoa, no nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente essa alma, que ela receba o espírito do discernimento e isso venha trazer um grande testemunho da bênção de Deus sobre ela. Em nome de Jesus eu te abençoo. Quero contar aqui uma vez. Tinha quando eu me converti, no caminho da igreja, tinha um pedreiro que ele era um homossexual, e na hora que ele via algum jovenzinho passando assim, ele fingia um desmaio e se jogava no meio da rua para que o jovem pegasse ele no colo. E o que aconteceu? Eu vi aquele senhor caindo ali no meio da rua e eu fui lá e eu
peguei ele no colo, ele vim no ônibus, parei o ônibus, peguei nos meus braços, levei ele na calçada, pus ele deitado na minha perna. E aí quando todo mundo no terraço ali, a molecada sabia que ele fazia isso, estavam todos rindo de mim lá por causa da minha postura, e ele se jogando nos meus braços ali. Então, você vê, a gente foi ali envolvido, ali depois virou uma brincadeira, inclusive esse rapaz, esse senhor começou até a ir para a igreja depois desse momento. Então, mas você vê, todos caímos em situações que a gente entende que a gente foi usado, foi manipulado num relacionamento. Então, que Deus te dê muita sabedoria do alto para você na tua vida, tá bom? Deus abençoe teu dia. Manda esse vídeo para alguém aí que foi, e se inscreva no nosso canal. Clique no sininho para receber todas as notificações, para que sempre você seja avisado na hora que sair esse vídeo fresquinho. Logo cedo você já acompanha e compartilha para uma pessoa amada, que eu sei que juntos nós vamos chegar de 2 em 2, de casa em casa, cumprindo o ID do nosso Deus. Graça e paz.